notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida. 8 horas mais 4 minutinhos, 8:04. Nós estamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. A hora certa por aqui, você sabe, sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921, sempre presente. E conforme nós anunciamos, você que está acompanhando a gente aí nas nossas mídias sociais, já está vendo aí Gilson Marques conosco na manhã desta sexta-feira, o deputado federal Gilson Marques, que estará segunda-feira aqui na cidade de Timbó para fazer uma palestra aqui na cidade e vai conversar com a gente sobre este e outros assuntos. Muito bom dia, deputado Gilson. Bom dia, prazer enorme estar novamente aí com vocês, conversar um pouquinho sobre novidades, bastidores, enfim. Muito bem, deputado. Primeiramente, vamos conversar sobre esse evento que acontece aqui na cidade de Timbó, dia 17/7, às 19 horas, ali no Timbó Parque Hotel. Na verdade, Aldair, primeira coisa, lembrando que eu fui o parlamentar mais bem votado em 2018 e em 2022 e cresci ainda em número de votos. É uma cidade em que eu tenho um carinho enorme, trabalhei 10 anos e sou muito, mas muito bem recebido, eu me sinto muito bem à vontade e nada mais natural, e a população pede para que eu visite um, converse com outro, vá em tal lugar. E melhor se eu tenho a oportunidade de combinar o local e todas as pessoas que quiserem irem lá e me encontrarem e poderem conversar no mesmo período. Eu cometo, assim como o Barroso, vários sincericídios, então aproveitem e compareçam lá, porque a gente tem muita coisa para conversar, explicar aí para as pessoas que têm uma confusão mental o que é democracia na verdade, o que é direita, o que é esquerda. São confusões aí que estão levando a gente para o buraco e todo mundo precisa se orientar, porque os problemas do Brasil, eles são basicamente os políticos. O Brasil não teria problema se não fosse os políticos e a política. Esse é o grande ponto a ser entendido. Então, vai ser às 19 horas lá no Hotel Parque Hotel. Estão todos convidados. Ficarei muito feliz aí de conversar um pouquinho, até dar um abraço em cada um que aparecer por lá. Pois é, falando em sincericídio, vamos falar um pouquinho desse assunto aí. A gente já abordou isso no programa de hoje aqui, mas o deputado que está lá diretamente no olho do furacão em Brasília, como é que repercute uma fala dessa do Barroso, Gilson? É muito ruim. Na verdade, é uma escalada, né? O ministro Barroso já tinha falado, perdeu o mané. O ministro Barroso, por diversas ocasiões, e sempre que ele tem a oportunidade, ele se posiciona nitidamente de forma política a atender um dos lados. Então, a fala, na verdade, foi só uma confissão em que todos nós já sabíamos. A justificativa dele na nota, que eu estava ansioso para explicar, que ele explicasse, foi de que não quis dizer que a instituição, STF, ou ele como ministro, atuou para derrotar um dos lados, mas sim foram as urnas, o voto popular. Mesmo que essa interpretação, no meu ponto de vista, pelo contexto, seja equivocada e improvável que na psique interna ele realmente quis dizer isso, ainda assim é errada, porque o ministro, ele não pode se colocar, mesmo que apenas politicamente, em um dos lados, ainda que for somente com o voto dele e com tanta emoção e com tanta grau de pertencimento a um dos lados que se consagrou vitorioso. Então, muito triste, existe uma possibilidade muito grande aí da oposição protocolar um pedido de impeachment. Esse texto ele não está pronto. Eu confesso que eu sou um dos grandes, talvez o maior defensor da liberdade de expressão. Então, precisa ver como vai ser esse texto, porque, Aldair, o que eu mais defendo é que essas pessoas continuem falando lá no Congresso da UNE. Flávio Dino cometeu vários sincericídios. Agora o Barroso, espero que a Dilma venha. O Lula ainda não falou.
esse é um momento que eu gostaria muito que eles continuassem a falar, porque eles estão soltando coisas que eles não deveriam falar à torta ou à direita. Pois é, e essa situação ali do impeachment, a gente sabe que provavelmente não dá em nada, mas vai ser protocolado com certeza. E estava ouvindo também um comentário mais jurídico a respeito desse posicionamento dele, de que ministros do Supremo Tribunal Federal e cargos do Judiciário, eles têm sim liberdade de expressão, como todas as pessoas, mas eles têm certas restrições à sua liberdade de expressão quando isso afeta a instituição. Então, quando alguém toma a decisão de ser um ministro do Supremo ou um juiz, ou enfim, ele está ciente de que a sua liberdade de expressão tem certas restrições. Isso, entrando um pouco nessa temática, a liberdade de expressão, ela possui sim limitações, mas não as limitações que as pessoas costumam dizer, que é para combater isso, combater aquilo, falar as coisas certas, a desinformação, nada disso. Porque ideias ruins, até as repugnantes, elas precisam ser contrapostas com razão, para mostrar que aquela pessoa está equivocada. Porque se não deixar ela falar, eu não vou saber o que ela pensa e não vou ter a oportunidade de contrapor. O limite da liberdade de expressão é outra. São basicamente dois. Primeiro, a propriedade privada. Ou seja, na minha casa, no meu apartamento, na minha empresa, quem manda sou eu. Na minha mesa é proibido dizer eca quando tem um alimento na mesa. Por que é proibido? Quem manda sou eu. Propriedade privada. Não posso gritar fogo dentro do avião, dentro do cinema. Segundo limite, o contrato. O Barroso assinou o contrato, fez uma promessa que é imprescindível para o desenvolvimento do cargo que ele ocupa, que precisa necessariamente ser imparcial. Então, ele concordou voluntariamente com uma limitação, que isso é contratual. Eu, quando vou fazer um trabalho para uma empresa, eventualmente, aí para a rádio, a empresa pode, por exemplo, exigir uma cláusula de confidencialidade. Eu não posso quebrar a cláusula de confidencialidade alegando liberdade de expressão. Esse é o exemplo clássico para determinar de que, com certeza, o Barroso cometeu uma grave afronta contratual com o Brasil inteiro ao se declarar parcial, ocupando o maior cargo do judiciário brasileiro. Gilson, vamos mudar um pouco o disco, agora virar o disco, porque reforma tributária, né? Você tem feito várias manifestações aí nas suas redes sociais também, e eu gostaria que você fizesse aqui para o ouvinte do Repórter Cultura, como é que você está enxergando a reforma, se ela tem pontos positivos, quais são os pontos negativos dela também? Esse é um assunto que nós não vamos acabar em 5 minutos, nem em 1 hora, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, um ponto muito importante é de que essa reforma ela caiu de paraquedas numa sessão que foi marcada e convocada às pressas de segunda a sexta, foi convocada na própria segunda, sendo que até quarta-feira não tinha se iniciado a discussão e não havia nenhum texto. Ah, Gilson, mas se discute há 30 anos. Sim, se discute há 30 anos uma reforma de forma abstrata, não com um texto específico. Na quarta, quinta-feira, estava finalizando a discussão da matéria e aí sim veio o texto completo da reforma tributária. Lembrando que essa reforma que foi aprovada na Câmara é uma alteração da Constituição dependente de uma lei complementar que vai orientar e regular toda a reforma. Então, sequer é possível dizer se vai ser bom ou ruim, como vai ser diversos pontos, porque 90% vai ser determinado numa lei complementar que ainda não foi apresentada. Passado isso, vamos falar de pontos positivos e negativos. Eu, falando de grandes pilares, para orientar a minha posição, eu me baseei em 4 grandes princípios. Primeiro, se respeita ou não o federalismo, se respeita ou não a autonomia dos estados, temos o vulgo mais Brasil e menos Brasília. Não. Esse ponto é negativo. Foi criado um conselho federativo chamado por alguns de venezuelano, soviético, enfim, onde o governo central vai ter um poder
supremo com relação a várias coisas relacionadas aos tributos a mais do que os estados e os municípios. Segundo pilar, isonomia. Isonomia no sentido de retorno dos impostos. Ponto negativo também, porque Santa Catarina vai ser prejudicada, assim como outros estados produtores. Inclusive, vai ser criado um fundo de desenvolvimento, onde essas distorções é para ser corrigido, mas Santa Catarina, por exemplo, o Sul não faz parte dos estados beneficiados. Ou seja, vamos ter um sistema, ainda que seja mais eficiente, para nos ferrar, o que também não interessa. Terceiro ponto negativo, nós precisamos ter um limite de alíquotas, de arrecadação, de carga tributária. Ou seja, se a intenção sempre foi simplificar, não há motivo, não tem motivo e não queremos que aumente o nosso esforço, o nosso sangue para sustentar a máquina pública. E está muito claro nessa reforma que vai haver sim aumento da carga tributária. O quarto ponto, eu considero positivo, é a simplificação, que também nem é tanto assim. Nós vamos substituir 5 impostos, 3 federais e 2, um municipal e um estadual, por 2 novos impostos, o CBS e o IBS. E ainda foi criado mais um, que é o IBS. Então, o que era para ser uma grande simplificação, acabou transformando 5 impostos em 3, e ainda por um período de 8, 10 e até 50 anos, a depender do caso, nós vamos estar no regime de transição. Ou seja, nesse período haverá uma complicação maior do que é hoje, já que teremos que conviver com um sistema futuro e o sistema atual e um de transição. Então, lá no futuro, talvez, quem sabe, irá haver, de fato, essa simplificação. Então, com base com esses pontos bem básicos, eu acabei definindo o meu voto contrário, até porque eu sou extremamente cético de que essa reforma não vai melhorar, mesmo porque ela precisa passar pelo Senado e, por experiência dos 4 anos, o melhor texto é sempre o original. A PEC 45, por exemplo, ela só previa o IVA, que era um tributo. Depois disso, foram várias exceções, alíquotas reduzidas, mais 2 impostos. Depois de aprovado, 2 minutos depois foi aprovado mais um imposto através de uma emenda aglutinativa. Ou seja, a cada dia, a cada tempo, a cada fase que passa, a reforma fica mais uma colcha de retalhos, beneficiando algum setor, alguma localidade ou algum parlamentar específico. Lembrando que até a Zona Franca de Manaus permaneceu beneficiada com essa reforma. Ela vai virando um monstrengo à medida que vai evoluindo aí nas casas legislativas, infelizmente, né? E só para a gente fechar a nossa conversa, Gilson, tudo isso regado, aprovado, mas regado a muita emenda parlamentar. É verdade. Isso é mais complicado do que as pessoas imaginam. Olha só, em 2008, nós tínhamos de todo o orçamento do gestor público, em torno de menos de 2% era direcionado a emendas parlamentares. Em 2023, mais de 16% de todo o orçamento discricionário do governo federal vai para as emendas. Primeiro ponto, um poder extraplanar de uma fome enorme de um Congresso que é pródigo. E como o executivo não quer perder, o que ele faz? Sempre cobra mais impostos, arrecada mais da população, lembrando que eles não conseguem nunca entregar mais do que recolhem. Segundo ponto é de que compromete a individualidade, a moral, a escolha real do parlamentar. Porque ele vai fazer uma escolha de Sofia, bom, se eu votar a favor, não vai fazer diferença, porque na minha conta pode ser que passe de qualquer jeito, e eu vou ganhar não sei quantos milhões a mais para mandar para a minha região. Então, na cabeça dele, até pode ser que ele está beneficiando aquela região e, principalmente, garantindo a sua reeleição. E é muito difícil também, para mim, votar a favor. Digamos que eu vote a favor, de certeza, muitas pessoas, e fosse um voto honesto, muitas pessoas iriam dizer, o Gilson agora votou a favor porque recebeu emenda. É muito ruim, porque
lança uma bomba de desconfiança que muitas vezes é real e outras não, nos parlamentares, e acaba comprometendo a visão individual sobre aquela matéria. E o que é isso? Comprometimento da democracia, infelizmente. Muito bem, e o Gilson estava comentando nos bastidores aqui, antes da gente entrar no ar, sobre o tal recesso branco que o Congresso vai ter. Explica para o nosso ouvinte aí o que é o tal do recesso branco quando eles ouvirem falar, para eles saberem o que se trata. Bom, a legislação prevê o recesso no final de julho, entre os 2 semestres. Mas para que isso ocorra, o Congresso precisa fazer o dever de casa, isso está na lei. E qual é? Votar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não foi votado. Na última semana foi votado pautas de interesse do presidente da Casa e do presidente da República, que foi o voto de Minerva do CARF, ou seja, no caso de empate de processos administrativos que julgam regularidade tributária, o empate agora vai para o fisco. Até então, o empate beneficiava o contribuinte. E também a reforma tributária. Ao invés de votar a LDO, que seria a obrigação legal, votou essas 2 pautas. E acabou a semana passada. Essa semana não teve sessão, já que o presidente da Câmara tinha uma viagem programada do cruzeiro do Safadão. Essa semana, então, não teve. E nas outras 2 teria que ter sessão, só que ele não marca a sessão. Então, o recesso ele não é formal. Mas como o presidente não marca a sessão, então não há trabalho em plenário. Então, por isso que se chama recesso branco. Ou seja, é como se fosse você não estiver em férias, você não está em folga, a única coisa é que você não precisa ir trabalhar. Pois é. São os detalhes que vêm de Brasília, a gente ri, mas é de chorar isso aí, meu Deus. Mas, Odair, olha só, eu já sempre digo que isso não necessariamente é negativo. Pois é. Tem isso também. Se tem uma coisa que ajuda o Brasil é o Congresso não produzir. Gilson, quero mandar um abraço para você, agradecer a sua participação aqui e, mais uma vez, faz o convite, reforça o convite para segunda-feira, então. Obrigado, Odair, novamente por convite. Aguardo todos que puderem comparecer lá às 19 horas no Hotel Parque, ali em Timbó. Tem uma estrutura muito legal. Vamos bater um papo, prometo não me alongar muito. 1 horinha a gente deve finalizar. Um grande abraço, obrigado novamente aí pelo convite. Um bom final de semana, Gilson. Obrigado pela entrevista.